Você não tem osso para realizar os seus implantes dentários? Foi diagnosticado sem estrutura óssea para a realização dos seus implantes dentários? Sendo assim, deixando o teu tão sonhado sorriso para trás? Eu peço que você continue com a gente nesse vídeo, porque nós iremos falar dos implantes zigomáticos, uma excelente técnica e uma grande solução para a sua reabilitação com implantes dentários. Olá, o meu nome é Daniel Crivari e eu sou implantodontista aqui na Clinic In Place. E no nosso vídeo de hoje eu quero frisar aqui para vocês que nós iremos conversar com 3 tipos de paciente. Paciente número 1, aquele paciente que já perdeu seus dentes há muito tempo e possui 2 próteses móveis, as famosas dentaduras. Paciente número 2, esse paciente ainda possui alguns dentes na boca, muito possivelmente possui e usa as suas pontes móveis, alguns dentes já estão fora de posição, outros dentes já estão um pouco amolecidos, então este é o paciente número 2. E o paciente número 3, aquele paciente que possui ainda todos os seus dentes na boca, mas os seus dentes estão acometidos de uma severa periodontite, aquela doença que inflama em volta do dente, amolece os dentes e já foi diagnosticado como dentes perdidos, né? Então, esses 3 pacientes, o número 1, número 2 e número 3, são com quem nós iremos conversar hoje. E sei que vocês esses 3 tipos de pacientes, já devem ter sido diagnosticados com uma severa perda óssea. Ou seja, vocês já não possuem osso, onde muitos dizem que vocês necessitam da realização de enxertos ósseos. No nosso último vídeo, nós falamos muito sobre o protocolo do tipo All on 4, que já é destinado para pacientes que não possuem estrutura óssea. Nesse vídeo, nós estamos falando sobre implante zigomático, que para esse sim é para o paciente que possui menos osso ainda para a sua reabilitação. Peço que você continue assistindo, porque eu vou explicar isso para você nesse vídeo direitinho. É muito importante que vocês saibam que nós temos um osso na nossa face que se chama osso zigomático. E o implante leva esse nome porque o implante vai instalado nesse osso. Um osso localizado aqui, ó, mais ou menos nessa região, perto da maçã do rosto, perto aonde todas as mulheres passam suas maquiagens ali para ficar mais coradinha. Então, o implante zigomático ele vai instalado internamente a esse osso. Por quê? Porque é um osso que na nossa face, geralmente nós não perdemos ao longo do tempo. Diferentemente do osso da nossa maxila, que é um osso mais abaixo do nosso rosto, né? É um osso onde estão inseridos todos os dentes e à medida em que nós vamos tendo problemas com os dentes, esse osso vai sendo perdido, vai sendo reabsorvido ao longo do tempo. O implante zigomático foi desenvolvido lá na década de 70 pelo professor Brennemark, o pai da implantodontia. Esse implante foi desenvolvido para pacientes lá naquela época que possuíam suas faces mutiladas. Pacientes que tinham passado por processos cancerígenos, mutilações por trauma e tinham muitas vezes um aspecto não social. E para se viver em sociedade eram feitas próteses bucomaxilofaciais, aonde utilizavam-se os implantes zigomáticos para o travamento dessas próteses. Sendo assim, ao longo dos anos, outros dentistas, outros professores começaram a perceber que o implante zigomático poderia ser utilizado não só para pacientes mutilados, e sim para pacientes que eram confinados a usar as suas próteses totais, suas próteses móveis para o resto da vida. Afinal, aquele paciente já tinha perdido o osso dentro da boca e não poderia fazer a sua reabilitação com implantes dentários. É importante a gente salientar que o nosso organismo é algo vivo e algo extremamente inteligente. Esse osso da maxila foi um osso feito pelo homem lá em cima para
ser instalados ali, para nascer com os dentes dentro dele. À medida em que o paciente vai perdendo os seus dentes ou os seus dentes vão passando por complicações generalizadas, esse osso perde a sua função. E o cérebro manda informações de que esse osso não precisa mais ser utilizado. Sendo assim, esse osso é todo reabsorvido. Gosto de dar um exemplo sempre para os meus pacientes. É como quando a gente fratura um braço. Você vai lá e imobiliza o seu braço através de um gesso ou outro dispositivo. Depois de 3, 4 meses, quando você deixa de usar aquele dispositivo, o seu braço está magrinho, está findo, a musculatura está toda atrofiada. Por quê? Porque o cérebro automaticamente enviou uma mensagem para essa região. Olha, já que esse ser humano não está usando, não precisamos mais catabolizar nada, metabolizar nada, crescer osso, nada disso. Reabsorve simplesmente. E olha, pessoal, por incrível que pareça, o uso de próteses móveis como dentaduras e pontes acentuam essa reabsorção ao longo do tempo, porque a prótese não está estimulando o osso, ela está estimulando somente a gengiva. E hoje, para a instalação dos implantes dentários, nós precisamos de uma estrutura óssea sólida e não de gengiva. O implante zigomático também é feito dos mesmos materiais do que os implantes convencionais. Ele é feito de titânio. Se você observar, na verdade o implante zigomático ele tem um tamanho diferente, ele é um pouco maior do que o implante convencional e ele tem um design um pouquinho modificado porque ele vai ser encaixado, ele vai ser instalado numa estrutura um pouquinho diferente do que os implantes convencionais. O implante zigomático ele começa a sua instalação pela maxila, que, como eu disse para vocês, é esse osso mais inferior. Às vezes ele entra em contato com o seio maxilar. Eu disse às vezes porque na maioria dos casos o implante zigomático a gente instala ele exteriorizado ao seio e vai pegar lá no finalzinho no osso zigomático, que é um osso extremamente duro e serve de uma ancoragem para um travamento extremamente sólido. É isso que os implantes precisam. Muitos pacientes me perguntam: Dr. Daniel, o senhor é contra enxertos ósseos? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra os enxertos ósseos. Eu acredito muito na enxertia óssea, mas eu acredito que todo paciente deve ser analisado, ele deve ser triado para que seja realizado um procedimento de enxerto ósseo. E aqui eu quero desmistificar algumas coisas. Poderíamos dividir em pacientes do tipo 1 e pacientes do tipo 2. Pacientes do tipo 1, aquele que perdeu somente um dente ou 2 dentes de forma isolada, onde ele possui dentes vizinhos e, porventura, esse paciente perdeu junto com os dentes um pouco de estrutura óssea. Aí sim, nesse caso eu recomendo e avalio que esse paciente precisa muitas vezes de um enxerto ósseo. Afinal de contas, a porção a ser enxertada é uma porção menor, muitas vezes para 1, para 2, estourando aí até para 3 dentes. Agora o paciente do tipo 2, geralmente é aquele paciente que já perdeu múltiplos dentes. É aquele paciente que já perdeu muitas vezes uma arcada total. Esse paciente muitas vezes vai perder mais de 80% dos seus elementos dentais. Sendo assim, esse paciente, além de não ter os dentes, possui uma grande deficiência óssea. Nestes casos, a enxertia ela pode ser realizada sim, mas nós constatamos ao longo do tempo que o percentual de sucesso das enxertias para casos grandes, para casos de reabilitações totais, são percentuais mais baixos, percentuais que giram na casa de 70%, quando muito bem realizado, 80% de sucesso. Olha, para você ter uma ideia, eu queria traçar aqui um comparativo com vocês da diferença de um tratamento realizado com implantes dentários e de um tratamento realizado com enxertia óssea. Para você analisar, aqui um dos primeiros itens, tempos cirúrgicos. Quando a gente fala de um tratamento feito com implante zigomático, estamos falando de uma única cirurgia, um único processo cirúrgico. Quando a gente fala de um tratamento com uma enxertia óssea,
para uma reabilitação de uma arcada total, ou seja, de uma boca toda, estamos falando, teremos que envolver entre 2 a 3 cirurgias que esse paciente irá fazer ao longo de 1 ano a 1 ano e meio. Quando a gente realiza tratamentos com implantes zigomáticos, nós temos a opção de fazer a cirurgia e instalar a prótese nesse paciente 2, 3 dias após a cirurgia. E esse paciente já começa a ter um sucesso, ele já começa a sentir a reabilitação, podendo mastigar, sem precisar ficar com próteses móveis e próteses provisórias na sua boca. Já o paciente realiza uma enxertia óssea, faz uma primeira cirurgia, aguarda 6 meses de pós-operatório sem o uso de qualquer tipo de prótese, se alimentando através de alimentos líquidos e pastosos. Após esse procedimento, faz um novo procedimento cirúrgico de instalação de implantes, aguarda mais 4 meses para daí sim começar a trabalhar com as primeiras próteses. Então, para o paciente com enxerto ósseo receber a sua prótese, gente, é em torno de no mínimo 1 ano aí para a gente poder estar ativando uma prótese. Isso tudo quando o tratamento dá certo, quando o tratamento não precisa de retox, porque muitas vezes depois de 1 ano o dentista vai colocar os implantes, algum implante perdeu, ele precisa voltar um passo para trás, refazer o enxerto em algum ponto, enfim. Este paciente estará com seu tratamento completo, com prótese definitiva, com tudo, após 1 ano e meio. E por último, o mais importante de todos, é que o tratamento com implante zigomático não necessita que o paciente remova osso, ou seja, que ele faça doação óssea de qualquer parte do seu corpo para a realização de enxerto. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, o implante zigomático ele vai instalado no osso zigomático, que é um osso virgem, natural e tem uma estrutura excelente para a ancoragem desses implantes. Já a enxertia óssea requer que o paciente remova osso, muitas vezes da sua mandíbula, quando ele tem, porque geralmente esse paciente, quando tem a estrutura maxilar comprometida, a mandibular também está comprometida, e aí a gente tem que procurar esse osso nas suas cristas ilíacas, que é um osso aqui na bacia, que todo paciente tem em grande volume, mas é uma cirurgia chata. O pós-operatório, o paciente lembra muito mais da cirurgia que ele fez no quadril do que a cirurgia que ele fez na boca, e muitas vezes nós temos que recorrer às nossas calotas cranianas, ou seja, tirar um pouquinho de osso aqui da estrutura do esqueleto superior. É importante ressaltar que toda essa doação óssea existe uma regeneração posterior e ao longo de 1 ano, naquela região onde foi retirado, o osso ele cresce novamente, restaurando e regenerando todo um aspecto e design que o osso tinha anteriormente. E já sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas doutor, o senhor falou no outro vídeo sobre o All-on-4, agora está falando de zigomático, eu possuo uma atrofia maxilar, ou seja, eu tenho perda óssea. Eu quero saber qual que eu devo fazer, o All-on-4 ou o implante zigomático. Para que vocês entendam isso de uma forma didática, nós vamos traçar aqui uma escala de 0 a 10. Onde 10 eu considero aquele paciente que tem osso, aquele paciente que está indo para uma reabilitação do tipo protocolo, ele vai reabilitar a sua arcada toda, mas ele possui osso em abundância. Esse paciente, o cirurgião dentista, seja ele um cirurgião implantodontista treinado, pode reabilitar os seus tratamentos sem preocupações. Então, numa escala de 10, 9, 8 até 7, o cirurgião dentista não tem problema algum para reposicionar e colocar os seus implantes. Agora, quando o paciente começa a entrar nessa faixa número 6, número 5, número 4, ele já começa a ter uma severa atrofia maxilar, uma severa perda óssea, mas ainda utilizando as técnicas do tipo All-on-4 com implantes convencionais, é possível reabilitar esse tipo de paciente. Quando o paciente começa a entrar na escala número 3, 2,
1 e até 0, esse paciente já é indicado para o tratamento com implantes zigomáticos. Esse paciente possui uma severa atrofia óssea e nós necessitaremos do osso zigomático para uma boa ancoragem desses implantes. É importante eu explicar aqui para vocês que nessa escala de 10 até 0, o paciente receberá o mesmo tipo de prótese, que nós chamamos do tipo protocolo. Isso não muda para o paciente. O que muda são as técnicas cirúrgicas utilizadas pelo cirurgião dentista para a estabilização dos seus implantes. É muito importante que o implante esteja estabilizado, com torque, de forma bem posicionada, para que a prótese fique firme, para que a prótese fique na boca do paciente o maior tempo possível. E respondendo aqui mais uma pergunta que todo paciente nos faz é: doutor, qualquer dentista consegue realizar procedimentos do tipo implante zigomático? Para poder explicar isso, vamos pegar aqui a nossa escala de 10 e 0. 10 onde o paciente tem osso e 0 onde ele não tem nada. De 10, 9, 8 até 7, um dentista que faz os seus implantes de forma rotineira consegue reabilitar o paciente tranquilamente. Quando o paciente começa a ter uma atrofia maior, ou seja, ele começa a entrar na escala ali 6, 5, 4, o cirurgião dentista precisa se aprofundar um pouquinho mais em tratamentos com maxilas atróficas. Esse cirurgião precisa elevar um pouquinho a sua curva de aprendizado. E quando a gente vai para o implante zigomático, implantes zigomáticos são poucos os dentistas que realizam implante zigomático. O implante zigomático requer que o dentista domine técnicas de abrangência na face do paciente. O que eu quero dizer com isso? Esse dentista tem que estar habilitado a trabalhar com traumas, esse dentista tem que estar habilitado a trabalhar com processos cirúrgicos que envolvem uma área maior da face do paciente. Trabalhar internamente aos seios, aos ossos zigomáticos, aos ossos nasais, porque é a área de atuação aonde esse dentista tem que realizar com segurança os implantes zigomáticos. E a última pergunta que fica é: doutor, mas como eu vou saber se esse profissional faz implante zigomático, se ele tem experiência nesse grau que o senhor está descrevendo? Gente, eu acho que em consulta com o seu cirurgião dentista, é lógico, a primeira pergunta é: doutor, o senhor realiza os implantes zigomáticos? E aí você vai avaliar a resposta de cada cirurgião dentista, né? Nós temos aquele cirurgião dentista que não realiza implantes zigomáticos, mas ele se adapta muito bem a outras técnicas de enxerto. Você vai avaliar o quão seguro esse dentista é para realizar essas técnicas, ou se esse dentista vai falar do zigomático de boca cheia, falando todas as vantagens, como a gente faz aqui. Como eu gosto de dizer sempre, eu posso falar da nossa casuística, daquilo que a gente realiza aqui na InPlace. Após a abertura aqui da Clinic InPlace em 2010, pudemos contabilizar um número de mais de 600 implantes zigomáticos realizados. Um número bastante expressivo, visto que o implante zigomático, como eu acabei de te dizer, ele é direcionado para aquele paciente que possui muito pouco osso, uma estrutura óssea bem pobre. E para a gente ir finalizando aqui o vídeo, uma pergunta que deve estar faltando aí: doutor, mas como é feito esse procedimento? Precisa ser feito com anestesia geral? É muito invasivo, apresenta riscos, afinal ele é um implante instalado aqui, pelo que eu vi, perto do meu olho. Então vamos para essas respostas. O implante zigomático, ele pode ser realizado em âmbito clínico, na clínica odontológica. Mas nós aqui na InPlace temos uma filosofia de trabalho de realizar os nossos implantes zigomáticos com anestesia geral em âmbito hospitalar. O tratamento fica muito mais tranquilo para o paciente. Percebemos ao longo do tempo que o paciente que possui uma severa atrofia óssea já passou por inúmeras complicações ao longo da vida. Esse paciente não gosta de cirurgião dentista, isso fica bem claro. E quando a gente leva o paciente
para uma anestesia geral, o tratamento torna-se para ele imperceptível. Nós temos um vídeo aqui que fala tudo sobre anestesia geral, como ela é feita, riscos, que dá uma segurança muito grande para o paciente. Então nós aqui na Inplace realizamos os nossos tratamentos com anestesia geral, para que o paciente fique tranquilo. O risco dessa cirurgia o acesso cirúrgico, ele é muito semelhante ao de implantes convencionais, ou seja, não altera, não aumenta o risco cirúrgico. Eu gosto sempre de frisar que qualquer cirurgia dentro da boca de qualquer paciente, seja ele o mais saudável possível, ele sempre tem um risco, né? Sempre converso com os meus pacientes, se você faz uma cirurgia no seu dedão, sei lá, de uma unha encravada, você tem risco de pegar uma infecção? Você tem risco de ter um problema no seu pé? Tem. Só que é um risco muito baixo, é um risco que praticamente não existe. A gente pode transportar isso para a cirurgia que é realizada dentro da boca. Quando feita com critério, com os exames bem avaliados, quando feita com radiografias, tomografias, tudo isso muito bem planejado, o risco vai lá para o dedão do pé, como eu acabei de te dizer, tá bom? Um tabu que todo paciente acredita ter é o risco desse implante zigomático atingir a órbita do paciente, ou seja, ele atingir o globo ocular, o olho do paciente. Olha pessoal, gostaria de deixar bem claro aqui que hoje todo implantodontista ele trabalha com uma margem de erro sim, mas a margem de erro de todo implantodontista fica dentro da casa de décimo de milímetro, ou seja, se a gente pegar ali 1 milímetro, a gente divide ele em 10 e é mais ou menos isso que a gente tem de margem de erro. Quando a gente leva para o implante zigomático, no osso zigomático, eu gostaria de dizer para vocês que, em média, o osso zigomático tem a distância de praticamente, em média, 1,5 cm a 2 centímetros. O que para gente, o que para nós implantodontistas é uma vaga ali gigantesca. Quero dizer com isso que é um espaço muito grande e aí a nossa margem de erro fica muito pequena, né? Afinal de contas, não poderíamos trazer um benefício de trazer dentes para os nossos pacientes e ao mesmo tempo deixar uma sequela no olho deste paciente. Então, só para traduzir tudo isso, é perfeitamente seguro a cirurgia e é lógico, deve ser feita com um profissional habilitado, um profissional que já tem experiência, que já tem uma curva de aprendizado com implantes dentários. E sinusite, doutor? Implante zigomático dá sinusite ou não? Olha pessoal, esse é um tema muito polêmico, um tema abordado por muitos profissionais. E nós que realizamos implantes zigomáticos, não sou só eu que falo isso, outros colegas aí que eu gosto muito, que eu prezo muito e respeito, têm sempre a mesma filosofia. O percentual de pacientes com sinusite após implante zigomático é muito baixo. O que a gente pode perceber é que aquele paciente que apresenta sinusite após a instalação dos implantes zigomáticos, a gente vai pegar a história pregressa dele, ou seja, a história anterior à cirurgia, e esse paciente já possuía muitos eventos de sinusite. Então hoje não existe nada que relacione os implantes zigomáticos com a sinusite. Até porque você já deve ter percebido que a carinha do implante zigomático ele tem um aspecto liso ali no meio dele. O formato do implante zigomático, como eu já mostrei para vocês, ele tem um aspecto liso no meio dele. Essa parte lisa no meio dele é justamente para que ele possa conviver, quando necessário, ao seu seio maxilar, para que ele fique de forma lisa e polida, sem aderência de micro-organismos, bactérias e muco, que é o que a gente produz dentro dos nossos seios maxilares. E o mais interessante, pessoal, para a gente fechar essa parte de complicações e de repente quebrar algum tabu do implante zigomático ser muito complicado, é o pós-operatório. A resposta dos nossos pacientes no pós-operatório tem uma forma muito controlada. Alguns realmente apresentam alguns hematomas, mas outros
de forma tranquila, muitas vezes não apresentam hematomas. Os inchaços são também relativos a cada paciente, mas o que nós podemos observar é que os pacientes que realizam os seus tratamentos com implantes convencionais têm uma resposta muito parecida com os pacientes que realizam seus tratamentos com implantes zigomáticos. E aqui na InPlace, isso é um diferencial que nós temos aqui, acho que vale a pena comentar com vocês. Todo paciente nosso, seja com implante zigomático ou com implantes convencionais, ele passa no seu pós-operatório por um procedimento de fisioterapia. Esse procedimento nós trabalharemos com laser, nós trabalharemos com drenagem linfática e termoterapia. Tudo isso que alivia e diminui muito toda a resposta inflamatória dos nossos pacientes. Então, com a fisioterapia, o paciente tem menor incômodo, tem um inchaço menor e possivelmente diminuindo muito os seus hematomas. Então é isso, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo. Eu espero ter colaborado com o conhecimento de vocês, espero ter te orientado em todas as informações e como você pode realizar o seu sonho com tratamentos do implante dentário. Para maiores informações, como eu já disse, nós temos um link aqui embaixo. Você pode entrar em contato com os nossos colaboradores, ao qual lhes darão toda a informação precisa para que você tome a decisão correta, tá bom? Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.